Começou, Júlia, quando vocês quiserem. Então, bom dia a todas as pessoas. Hoje a gente começa com a terceira aula do curso de Teorias da Justiça. O tema é Justiça e Libertarianismos. Temos o professor Nunzio Ali, que gentilmente aceitou o nosso convite. O Nunzio Ali, ele é professor assistente de Filosofia Política do Departamento de Ciências Políticas e Sociais da Universidade da Catânia, na Itália. Ele também atua ali como coordenador do consórcio de investigação do Horizon MSCA Staff Exchanges JUSTLA, Justice in the 21st Century, A Perspective from Latin America, é igualmente investigador assistente no CEPS, Center for Ethics, Politics and Society na Universidade do Minho, Portugal. Ali ele coordena um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sobre a concepção de justiça distributiva do poder. Os interesses do Nunzio de investigação são teorias de justiça, desigualdade econômica, teorias do poder, dominação, direitos humanos e justiça climática. Tem dedicado particular atenção à relação de desigualdade econômica e poder político nas democracias liberais, bem como a forma como essa relação deve moldar a compreensão da justiça social e distributiva. O primeiro livro do Nunzio, How Rich Should the 1% Be? Proportional Justice and Economic Inequality, da Routledge, 2022, vai explorar esses temas com profundidade. O Nunzio, ele foi investigador de pós-doutorado da FAPESP, no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Ele obteve o doutoramento pela UFSC, no Brasil, aqui, Santa Catarina. Foi também investigador visitante na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Na PUC, Universidade Católica do Peru, na Charles na Bélgica e na Universidade Complutense de Madrid. Então, dá para perceber que é um grande privilégio ter você aqui conosco, falando sobre libertarianismo. Obrigada, Nunzio, estou com você. Obrigado, Júlia, pela apresentação. Primeiro, o privilégio é meu. Eu agradeço muito para o convite. Foi um prazer aceitar também uma hora participar do curso com todos esses colegas, alguns deles são também amigos, então fico maiormente feliz. Desculpa para ter pedido de você trabalhar no sábado de manhã, mas assim, eu também não estou, infelizmente, conseguindo acompanhar, pelo menos ao vivo, porque aqui é meia-noite em geral. Sexta-feira, meia-noite, é um pouco difícil, mas então agradeço para a possibilidade de ter mudado para o sábado de manhã. Então, assim, eu fiquei feliz de aceitar o convite, acho que a iniciativa, toda essa iniciativa da Série de Minas são super interessantes, então além de ser associado, sou um grande apoiador, em particular desse curso, achei bem interessante todos os documentos, e hoje me toca defender da melhor forma o libertarianismo, mesmo que, como todos podem imaginar, não sou um igualitário, mas o libertarismo, claro, na sua concepção filosófica, é uma concepção bem interessante do ponto de vista filosófico, vale a pena ser explorado, e, sobretudo, acho por isso a Série de Minas, quando pensou o curso, escolheram, tem uma sua relevância muito importante do ponto de vista da esfera pública e da teoria política contemporânea. E assim, eu acho que o libertarianismo, quando foi defendido assim no início na metade do século XX, 1950, 60, depois com 1970, ainda era muito uma concepção de justiça bem minoritária dentro do debate. E ainda acho que mas virou muito mais relevante na esfera pública e na teoria política, na atuação política, sobretudo com mudança política, o Reagan, Thatcher, assim, a componente neoliberal. Então, é curioso ver como uma componente que ainda acho que mas com certeza era filosoficamente minoritária dentro do debate, conseguiu conquistar muita relevância na esfera política. Mas, eu acho que esse talvez vai ser o meu esforço, podemos ver como a maneira como na esfera pública ou a política adopta o libertarianismo não é nada coerente e mostra muita incoerência que são menos evidentes no libertarianismo. Então, acho que é uma boa tarefa descobrir mesmo qual é o rigor lógico e filosófico do libertarianismo, pegar sério, é claro, ver também os pontos fracos, mas mostrar como
podemos deixar também uma parte disso na discussão final, mas mostrar como a maneira como elementos de libertarianismo são adotados na esfera pública, não sempre são adotados do ponto de vista teórico e são adotados, às vezes, de maneira não coerente. Eu posso compartilhar a minha tela, tenho um PowerPoint. Posso? Sim, Está vendo essa setinha entre o emoji Sim, e sim, já acho que essa aqui? está compartilhado, não é? Tá sim. Ok. Quanto tempo tenho? Eu esqueci de perguntar. Olha, a ideia é que mais ou menos a aula é de 2 horas, né? Que pouco mais da metade da aula seja da sua exposição, depois seja a parte de perguntas. Ah. Mas se for mais, não tem problema. Não. Botar 1 hora é mais que suficiente que eu preparei. É mais interessante a discussão sempre. E você está vendo a minha apresentação, não é? Perfeito. Ok. Acho que funciona assim. Eu gostei também do título, que já foi sugerido no início, quando pediram a minha participação, Justiça e Libertarianismo no plural, porque, de fato, tem uma pluralidade de vertentes libertarianas. Não é uma, eu vou tentar ser fiel, então, a essa interpretação de pluralidade do pensamento libertariano, mas claramente escolhi uma certa leitura, né? O debate é enorme, grande, às vezes não sempre coerente. Eu escolhi de ler o debate segundo 2 linhas interpretativas, como pode ver da minha subtítulo, não? Depois vou explicar melhor. E ler o libertarianismo como uma teoria que se lida sobretudo à distribuição da propriedade ou da questão da liberdade individual. E como isso vai ter consequências do ponto de vista da distribuição econômica, de como justificar a distribuição econômica. Então, esse é o meu recorte. Claramente, muitas coisas ficam de fora, mas também algumas dessas podemos discutir no final, depois, na discussão aberta nas questões. Então, assim, o meu resumo da aula, já para dar uma linha, vai ser apresentar primariamente o Robert Nozick, o libertarianismo do Robert Nozick. Eu chamo um novo paradigma, porque, do ponto de vista do libertarianismo, é a teoria, acho que sem dúvida, mais coerente, mais filosoficamente sólida do libertarianismo. Como eu faço depois, vou explicar, o libertarianismo como teoria política existia antes do Nozick, sobretudo a vertente de direita. De esquerda era mais anárquica, tinha uma diferença, mas a vertente de direita era já presente nos Estados Unidos, mas Nozick é o primeiro autor, grande autor, que consegue estruturar o libertarianismo numa teoria filosófica, eu diria política, coerente. E logicamente coerente, em particular, e entra, sobretudo, no novo paradigma da teoria da justiça do John Rawls. É um dos primeiros que reconhece que John Rawls como já vocês sabem, de outras aulas, em particular da Júlia, representa o novo paradigma da teoria, digamos, da filosofia política. A justiça entra a far parte, de novo, da linguagem, da gramática, da filosofia política, e, em particular, uma ideia de construção coerente do contratualismo. Nozick fa o mesmo trabalho, reconhece como é impossível não discutir com Rawls, e ele apresenta a sua resposta dentro dessa esfera. Então, por isso, para nós é importante, quando queremos discutir justiça, partir do Nozick para esses 2 elementos. Depois de explicar o elemento central da teoria do Nozick, não tudo, vou explicar a minha linha interpretativa para ler o desenvolvimento do libertarianismo, de diferentes vertentes, e, como eu falei, escolhi essas 2 linhas interpretativas. Uma, a tradições que foca na propriedade de si mesmo, em inglês é self-ownership, e uma que foca, em vez mais, na liberdade individuais. Parece paradoxal, mas vou mostrar como o libertarianismo não necessariamente está estritamente ligado à questão da liberdade, mesmo da liberdade individuais. Então, sobre 2 linhas, vai ter 2
então, eixo, como são do libertarianismo de esquerda e de direita, que eu considero dentro a vertente que foca na propriedade de si mesmo, com duas diferentes interpretações, com, diciamo, desenvolvimento diferente, em vez de focaram mais na liberdade individuais. E eles são representados, no meu recorte, primariamente para o von Hayek, o seu libertarianismo consequencialista, eu chamo, e depois o desenvolvimento mais recente do libertarianismo real e libertarianismo, eu traduzi libertarianismo real, não sei se faz sentido no português, do von Paris, e a nova forma libertarianas do liberalismo neoclássico de Tomás e Brennan. Então, assim, esse é o meu recorte da aula. Primeiramente, o que é o libertarianismo? Como eu falei, mesmo tendo uma pluralidade de teorias libertarianas, tem, com certeza, um núcleo normativo de premissa que é compartilhada por todos eles. Primeiro, é essa ideia que os direitos individuais são absolutos. E essa é uma ideia muito forte. E direitos individuais, então, liberdades individuais são absolutas, são inerentes aos indivíduos, e isso determina consideração normativa, vamos ver, bastante anti-igualitária do ponto de vista distributivo. E o outro elemento é a relação que o libertarismo tem com o Estado. É uma relação complicada, não é? Porque todo mundo sabe que libertariano tende a pensar que menos interferência do Estado possível é melhor. E, então, tem o Nozick que defende o Estado mínimo, vou depois explicar o que, mas tem vertente libertariano que defende a ausência do Estado. Do ponto de vista da teoria política, essa é uma aparente contradição. E vou citar essa frase que eu não me lembro exatamente o autor, que diz assim, o libertarismo quer discutir de teoria política sem Estado, né? E como fazer astrologia sem estrela, ou sem planeta. Que é uma coisa curiosa, né? Uma teoria política sem Estado, sem digamos, autoridade política. Mas esse é o grande desafio que acho que todos, também o teórico igualitário deve levar a sério, né? E depois tem essa ênfase do direito de propriedade e da contratação, do contrato, da troca voluntários, e o elemento essencial, claramente, para estabelecer essa voluntariedade é a ausência de coerção, entendida de uma maneira bem específica, ou seja, como não interferência externa. Esses são como se chama, o elemento que compartilha todo o libertarianismo a diferente vertente. Mas passando à ópera do Nozick. O libertarianismo do Nozick, ele é a ópera principal que abre esse novo paradigma, Anarchy State and Utopia, do 1974, 3 anos depois da obra do George Rawls, que é do 1971. Então, é uma resposta ao George Rawls, exatamente, trabalhando no mesmo paradigma, seja contratalista, seja, sobretudo, da justiça. E quais são os elementos fortes do Nozick em comparação ao George Rawls? Primeiramente, ele rejeita a justiça distributiva, que se podemos chamar padronizada. Ele utiliza o termo em inglês end state, estado final. Ou seja, rejeita qualquer tipo de justiça distributiva que tenha um certo critério distributivo substantivo, um certo finalidade distributiva, um certo resultado. Segundo o Nozick, vou explicar por quê, qualquer tipo de resultado distributivo é indefendível do ponto de vista moral, se você é o liberais. Então, essa é a crítica maior ao Rawls, porque tem o princípio de diferença. O princípio de diferença é, como sabemos tudo, um princípio que julga o resultado, mesmo que defendido do ponto de vista procedural, mas julga o resultado distributivo. Então, essa é a primeira, assim, afastamento da teoria do Rawls. Segundo, todos são ligados.
ele rejeita essa justiça distributiva para resultado, partindo do pressuposto que a justiça deve ser sempre histórica. Então, pode ter justiça distributiva, mas ela deve ser histórica. Isso é um elemento muito importante no Nozick, porque ele é defendido também para autores egalitários, por exemplo, de egalitarismo relacionais. É curioso, mas não surpreendente, porque a teoria do Nozick, a intuição do Nozick, é que a justiça deve olhar como as pessoas passam a possuir as coisas. Então, a história, nesse caso, distributiva. Ou seja, não imaginar a justiça como um elemento alocativo, mas olhar como a propriedade passa de mão. E, então, esse é um elemento importante de ter em consideração para justificar a posição do libertarianismo. E outro elemento, acho muito importante, é como eu falei antes, a propriedade de si mesmo, o self-ownership. E, então, partindo dessa propriedade de si mesmo, a coisa mais importante é o direito de propriedade visto como absoluto. Então, como algo que não é aceitável nenhum tipo de interferência ao próprio direito de propriedade. A última consequência dessa premissa normativa encadeada, né, é o Estado mínimo. Ou seja, a única justificação do Estado é só essa configuração veramente mínima. E, então, esse é o elemento essencial da teoria do Nozick. Vamos agora a olhar, de qualquer maneira, um para um, esse elemento. A primeira, digamos, elemento que precisa olhar em detalhe é o que se chama da teoria da titularidade. Explico um pouco melhor já o que tinha antecipado. A teoria do Nozick, então, é uma teoria distributiva, ele não nega que é uma teoria distributiva, mas o tipo de distribuição não é de tipo alocativo, segundo ele é histórica. Um exemplo que se faz muito na teoria distributiva, fez também o Rawls, é aquele do bolo. Tem um bolo, e esse bolo precisa dividido entre indivíduos, ou grupo, depende, que participaram no bolo. Esse é um elemento um pouco subtendido, mas é importante, né? Trabalhar para a criação do bolo, no caso do Rawls, para uma cooperação entre os indivíduos. E a teoria da justiça distributiva, ele vira assim, uma questão sobre como dividir o bolo. Quem tem ser justificável dividir em partes não iguais e como. John Rawls tem uma maneira para dividir o bolo particular. E, como a Júlia já mencionou, o elemento mais forte, distributivo, da renda e riqueza, é esse do princípio de diferença, maximizar a posição do menos avantajado. Ele, então, é um princípio distributivo de tipo final. Ou seja, a sociedade, para ser justa, deve sempre se conformar com uma condição em que o menos avantajado eles têm a posição mais favorecida possível, em comparação a todo outro esquema sociais alternativo. O Nozick diz assim, essa impostação está errada. A justiça não pode ser pensada pensando como dividir o bolo. O Nozick diz, precisa saber como o bolo foi formado e quem é o proprietário do bolo, ou de parte do bolo. Então, ele diz assim, precisamos ter uma teoria histórica da justiça. Uma teoria histórica, então, precisa olhar várias passagens. Só olhando essas passagens, podemos dizer se uma certa distribuição ela é justa ou não. E quais são essas passagens? Primeiramente, é a acusação originária, né? Precisa saber qual é o critério da justa acusação. Isso é um pouco contraintuitivo, né? Pensar que podemos analisar efetivamente uma acusação originária. Mas, do ponto de vista filosófico, se um é um contratualista, é mais ou menos o mesmo experimento mental que Nozick utiliza comparável à posição originária, né?
Ou seja, imaginamos um certo estado onde, estado affair, uma certa situação onde não tem ainda questão distributiva, ou conflito distributivo. E nós que se pergunta, e nessa situação, como pode dizer, isso é meu? Qual é a justificação para ele legitimamente dizer, isso é meu? E ele diz que tem um critério. O critério é a cláusula lockeana. Ele pega essa intuição do John Locke. John Locke foi um teórico, filósofo político, teórico político do século XVII. Ele, depois do Hobbes, é um dos primeiros que é anti-absolutista, e ele considera que a justiça, a teoria política, se deve basar na premissa que indivíduos têm direitos naturais. Um desses direitos naturais é o direito a ter posse, a ter propriedade, na verdade, propriedade, e vou explicar qual é a cláusula lockeana, depois para ver o Nozick, invece, qual defende. Locke diz assim, para uma pessoa justificar uma certa propriedade iniciais, ele pode acquisir um recurso natural, uma terra. Naquele período era assim, a questão distributiva mais relevante não era o dinheiro, era a terra, no início da modernidade. Então, o elemento principal é por como a aristocracia, como um burguês, o latifundista pode dizer, esse é meu, este pedaço de terra. Então, esse era o elemento que precisava ser justificado. Segundo Locke, dizia, você pode se apropriar de uma aquisição de recurso natural, essa é legítima, se você deixar uma quantidade suficiente e igualmente boa para os outros. É bastante simples. Ele diz assim, você pode pegar um pedaço de terra, mas se outros indivíduos têm possibilidade de acquisir outras terras, por exemplo, que é suficiente para eles e igualmente da mesma qualidade, né? Por exemplo, ser fácil de cultivar ou de utilizar para outras necessidades produtivas. Depois tem um elemento que aqui não cito, para o Locke é muito importante nesse elemento de aquisição, o trabalho. Para o Locke diz, não só é necessário que você deixe para o outro suficiente ou bastante igualmente boa, mas você tem o direito à propriedade porque você depois trabalha e produz com aquele recurso natural. Então, o produto do seu trabalho é legítimo. No Nozick, ele parte para como se chama, a cláusula lockeana, mas ele tem uma cláusula lockeana um pouquinho diferente, bem diferente, é mais restritiva, ou seja, ao contrário, é mais permissiva para quem pega a primeira posse. Ele disse que a aquisição do recurso natural, então, original, é legítima se não piorar a condição do outro. Veja que é muito diferente. Por que é diferente? Uma coisa é que eu posso pegar um pedaço de terra e tenho de estar consciente que os outros podem ter a mesma quantidade necessária para uma vida digna dos outros, também igualmente boa. Uma coisa é que eu digo, posso pegar um pedaço de terra e isso não piora a situação dos outros, mas não necessariamente tenho de fazer essa avaliação com o futuro, né? Como faz o Locke, né? Possibilidade das pessoas também ele utilizar. Por que é muito importante? Porque se nós pensarmos, essa interpretação de direita do Nozick, vou ver melhor explicar depois, se nós pensarmos que essas terras, faço um exemplo mais simples, é de ninguém, eu pego ela, é quase sistematicamente natural que eu não estou piorando a posição de ninguém, porque ninguém está utilizando. Então, parece que a cláusula lockeana funciona só no caso que eu estou pegando um pedaço de terra, uma aquisição que já alguém está utilizando. Aí posso imaginar que estou piorando a situação de alguém. Mas se ninguém está utilizando, com certeza não estou piorando a situação de alguém. Esse é um pouco, tem uma diferença muito grande, então, no libertarianismo do Nozick, em comparação ao Locke. Então, essa é a primeira aquisição. Se a aquisição original é legítima, o que temos de olhar, historicamente? A transferência. Então, a justiça da transferência. E aí é outro elemento muito importante para justificar o libertarianismo. Porque ele diz, toda transferência que são voluntária, ou seja, via contrato, elas são justificadas.
como é essa voluntariedade, como é que é demonstrada? Porque tem a ausência de violência e a ausência de coerção ou de fraude. E o elemento da coerção é muito importante, porque ele entende a coerção como ausência de interferência, coerção como interferência externa. E, então, tem uma, se chama, uma definição restritiva de coerção, limitante de coerção. A limitação é só, necessariamente, essa interferência externa. Se não tem interferência externa, a transferência é legítima. Então, assim, coerção, o uso de poder, já vemos que é uma coisa bem diferente já no libertarianismo. Ele está preocupado para a interferência externa. Se a transição, então, é voluntária, ninguém fisicamente te obrigou a assinar um contrato, ninguém teve uma fraude explícita no contrato, ou ninguém coerceu você a assinar o contrato, isso é legítimo. Toda transferência, então, que tem legitimidade para a voluntariedade de transferência, tá ok. E a última é, no caso, o último princípio de justiça histórica do Nozick, que claramente ele se dá conta que pode acontecer uma injustiça nos dois elementos, então precisa uma justiça de retificação. No caso em que se demonstra que a primeira aquisição não é legítima, ou no caso se demonstra que a transferência não foi legítima. Então, tem um elemento reparativo. A justiça deve corrigir a apropriação inicial ou a transferência injusta, por exemplo, marcada por violência. Do ponto de vista distributivo, a consequência são clara. Qualquer tipo de distribuição econômica, qualquer tipo de distribuição econômica, são legítimas se respeitam os três princípios. Então, é irrelevante o resultado. Pode ter uma sociedade totalmente igualitária, pode acontecer, se a transferência, a aquisição resulta nisso, como pode ter uma desigualdade enorme. Teoricamente, uma pessoa pode deter todo mundo, mas se é fruto dessa história, é ok. Ok. Outro elemento que é muito importante para entender, não só o Nozick, mas depois todo o desdobramento do libertarianismo, eu foco bastante nessa explicação, porque depois outros vertentes, eu vou ficar simplificando um pouco a vertente, mas porque já espero for claro esses elementos e como se distinguem. A propriedade de si mesmo. Esse é um conceito central no Nozick. Por quê? Como é que você demonstra que a transferência, tudo que você gera a partir, não só do seu trabalho, mas também da sua vontade de transferir coisa, é legítimo? Isso é possível porque Nozick defende esse núcleo normativo fundamental, que é a propriedade de si mesmo, self-ownership. Você é dono de si. Isso que significa, segundo o Nozick, que você não é só dono do seu corpo, mas é dono de toda a emanação do seu corpo. Toda a propriedade que você, o produto da sua vontade, ou resultado do seu trabalho, o seu direito de propriedade. É absoluto. Então, em nenhum caso, você pode ser utilizado como um meio. Vou depois um pouco esclarecer esse elemento. E, paradoxalmente, o Nozick diz que é permissiva até a escravidão, como resultado da contração voluntária entre indivíduos. Isso é um elemento que quero enfatizar, não para mostrar que o Nozick é louco, mas ao contrário. Dois elementos. O Nozick, mesmo você discordando de toda a teoria libertarianista e da teoria do Nozick, você deve aceitar a coerência filosófica do Nozick, o coragem normativo do Nozick, que ele aceita a consequência da sua teoria até o extremo. Claramente, o Nozick não é a favor da escravidão, mas ele está dizendo, a minha teoria, de fato, permite a possibilidade que alguém aliena o seu corpo. Então, pode ter, assinar um contrato de escravidão. Isso é coerente com a sua teoria. Ele não esconde, mas isso, segundo ele, mostra a coerência lógica. E vou dizer assim, a crítica do Nozick são várias, mas vou dizer que não conheço nenhuma crítica que mostra a incoerência lógica. Ou seja, uma vez que você aceitou a premissa do Nozick, você vai ler o livro
é difícil você encontrar falha de incoerência na teoria do Nozick, até o final. Então, para criticar o Nozick, todo teórico faz, discorda com as premissas, ou discorda com o resultado final, no caso do estado mínimo, né? Esse é o único elemento que talvez a justificação do Nozick não é assim, logicamente coerente. Vou dizer que tudo que está no meio, na teoria do Nozick, é bem difícil desmontar, por o feito que Nozick aceita a consequência normativa de que ele está defendendo. E esse elemento descrito é importante para mostrar como talvez na teoria libertariana, em muita da teoria libertariana, na verdade, a liberdade individual não é em si mesmo valor fundamental e inalienável. Senão, seria difícil imaginar por que a escravidão seria possível, né? Seria coerente com a sua teoria. Então, por isso eu enfatizo esse elemento. Qual é a consequência distributiva da teoria, então, do Nozick? Sempre partindo depois, com respeito, com comparação ao Rawls. O primeiro, assim, ele é famoso, acho, Nozick, para essa posição forte, né, em que a tributação, ou seja, o imposto, seria uma forma de trabalho forçado, como um trabalho escravo. E esse é um dos elementos que todos libertarianos, mesmo que são incoerentes na esfera pública, adoram, não? A tributação e trabalho forçado. Vamos ver por que, segundo o Nozick. Vou dizer, isso é possível porque ele adota uma interpretação bem particular da cláusula, não só noziana da aquisição, mas depois da ideia de propriedade de si mesmo, uma interpretação bem particular do Kant, porque ele está pensando que eu não posso usar o outros como instrumento, né? A tributação tem esse elemento que se transforma em trabalho forçado, porque você usa o produto, o resultado do trabalho do outros, para outra finalidade, que é externa àquela finalidade inicial do trabalho. Isso está em parte em Kant. A segunda formulação do imperativo categórico do Kant diz: age de tal maneira que usa a humanidade, tanto nas pessoas como nas pessoas de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio. Então, assim, parece que o Nozick está adotando o imperativo categórico. Você não pode usar o outro como fim. Qual seria o fim? Deve usar sempre como fim e não como instrumento. Qual seria o instrumento da tributação? É bem simples. Você está trabalhando, produz riqueza, isso produz para finalidade pessoal, depois escolha pessoal, não só escolha do trabalho, mas você, com aquele produto do trabalho, você pode comprar coisa, pode fazer outro plano de vida, e o Estado, através da tributação, pega uma parte desse trabalho e usa para distribuir, para outra finalidade. Financiar escola pública, financiar saúde pública, financiar a distribuição para pobre, qualquer coisa, mesmo finalidade teoricamente virtuosa, são finalidade externa a meu trabalho. Então, eu estou sendo usado como instrumento para outro objetivo que não são o meu. Eu posso dar doação, por exemplo, para o pobre. Neste caso, não tem instrumentalidade, sou eu que decido de dar a doação. Mas, se o Estado decide para mim como usar o meu dinheiro que eu trabalhei, esse seria o elemento instrumental do uso da pessoa, e por isso o trabalho escravo. Isso não é Kant, esse é o ponto. Isso é uma interpretação do Kant. Porque o que tem na interpretação do Nozick que em vez de estar em Kant, não está no Nozick. O Kant diz expressamente que eu não posso utilizar, não posso agir, tá usando a humanidade do outro, não as pessoas em si. E ele diz também outra palavra mágica, ele diz simplesmente como um fim, né? Este tem uma tradução errada, não é simultaneamente. Aqui, simplesmente como um meio. Não, aqui. Simplesmente como um meio. Eles são duas palavrinhas que mudam o sentido em comparação ao nosso. Por quê? Segundo Kant, eu posso usar o outro como instrumento, um meio, isso não é relevante, mas não posso usar simplesmente como um meio. Tenho que dar justificação, não? Se uso ele como um meio
posso dizer que, em parte, estou usando como meio, mas também tem outra finalidade morais. E outro elemento importante, o elemento central não é a pessoa em si, mas é a humanidade das pessoas. Então, para o Kant, eu não posso usar o outro como meio se não ofereço justificação racionais. E, então, por exemplo, para o Kant é possível a tributação. É legítima, é limitada a algumas coisas, mantenimento do Estado, pobreza para órfã, mas pobreza para essas categorias, é legítima. Então, por que é legítima? Porque é uma justificação que eu estou dando ao outro, então não estou afetando a dignidade do taxado, né? Então, assim, Nozick e Kant parecem a mesma coisa, mas não são. Mas, então, partindo dessa premissa forte, que qualquer tipo de uso diferente da minha finalidade é trabalho escravo, Nozick diz que a tributação é legítima, qualquer tipo de tributação. Porque, ainda de novo, a finalidade da tributação é aquela de estabelecer um certo resultado distributivo. Ainda de novo, princípio de diferença. Você pode realizar através da tributação. E segundo ainda o Nozick, isso viola sempre a liberdade individuais ou direitos de propriedade da indivíduo. Ele faz um exemplo bem clássico do White Chamberlain. White Chamberlain era um jogador, tem a figurinha, um jogador de basquete dos Estados Unidos, super famoso, é um dos jogadores mais importantes da história do esporte, e, curiosamente, ele depois se converteu ao libertarianismo, era o libertarianismo, mas negro, tinha essa posição de defesa do libertarianismo como vertente negra, era bastante interessante. Isso é coisa que podemos discutir depois, porque o libertarismo tem elemento que não está necessariamente comprometido com a distribuição, né? Tem outra consequência do libertarianismo. Podemos falar depois, isso na minha aula eu não posso ter em consideração, mas é bom levar sempre em conta. Então, o exemplo do White Chamberlain é bem claro. Ele diz... imaginamos o White Chamberlain, um jogador super famoso, super talentoso, e ele faz um acordo particular com o seu time. Diz, todo o seu bilhete que vai ver o meu jogo, eu pego uma percentagem para mim. Só para mim. Olha, nós que diz, parece um acordo legítimo, a pessoa paga o bilhete consciente que uma parte vai ser devolvida pessoalmente a White Chamberlain, é um acordo, uma transição voluntária. E no final da nossa, assim, partindo do pressuposto que estamos numa sociedade perfeitamente iguais, o White Chamberlain tem o início a mesma renda de todo mundo, a partir desse acordo, enquanto o White Chamberlain é talentoso e as pessoas concordam em dar dinheiro ao White Chamberlain, quer ver ele que é talentoso, dá uma percentagem, depois de um ano, o White Chamberlain é mais rico do outros. É inevitavelmente mais rico, e a sociedade não é mais igualitária. Agora, diz o White Chamberlain, se nós temos qualquer tipo de teoria distributiva que vira o resultado, por exemplo, igualdade perfeita, o princípio de diferença, qual é a consequência? Deveríamos taxar uma parte da renda do White Chamberlain para voltar nos resultados iniciais. Imaginamos igualdade perfeita. Nesse caso, o que aconteceu, segundo nós? Tem uma violação da liberdade de escolha das pessoas. Ou seja, a justiça distributiva sempre afeta a voluntariedade da escolha. As pessoas voluntariamente exerceu a sua liberdade individual de pagar um pouco mais o Chamberlain. E nós, como a teoria distributiva La Rawls, deveríamos constantemente intervir na liberdade individuais. Esse é o argumento do trabalho forçado, porque estamos utilizando o trabalho, o talento do Chamberlain por outra finalidade, que é fora da vontade do Chamberlain e da vontade do contraente que vai ver o bilhete. Vamos ali. Qual é a consequência final? A consequência final é o estado mínimo. Ou seja, esse é um elemento mais controverso do Nozick, porque se você concorda com o Nozick até agora, você pode ver que não teria outra alternativa que uma sociedade anárquica, ou seja, uma sociedade só de tipo associativa, onde vale só a contratação individuais, partindo da aquisição justa e da transição justa, e não teria como justificar forma de autoridade coletiva. Então, por que o Estado?
Essa é um pouco a originalidade do Nozick, que ele diz, não, é possível imaginar uma forma pequena de Estado, mínimo. Pequena não é a palavra justa, é mínimo, porque Estado pode ser grande, depois explico por quê. Qual é a justificação do Nozick? Nozick diz, uma sociedade anárquica, como deriva desses três princípios, teria um único problema, que seria segurar, proteger a inviolabilidade do corpo do outro, de todo mundo, então a segurança física, e também a validade da contratação. Tenho de estar certo que ninguém viola o contrato. Então, ele diz assim, essa proteção que é essencial à teoria em si mesmo, não poderia ser deixado na mão do privado, porque isso seria, defendida da forma de segurança privada, ou seja, quem teria mais dinheiro teria forma de proteger melhor a sua defesa pessoal e a contratação livre. Então, ele diz assim, isso seria uma violação do contrato iniciais, da igualdade de todo mundo ter garantido desses direitos fundamentais. Então, o Nozick diz, então, é justificável um Estado mínimo que garante isso. Proteção física, polícia, tribunais, que protege o indivíduo fisicamente e também garante a validade do contrato, e o terceiro princípio, que seria o elemento, como se chama, de retificação. Além disso, o Estado não tem outra tarefa, não tem estados sociais e não tem tal elemento distributivo no Estado. O último elemento que quero remarcar, porque é importante por outra vertente, é a teoria, a ideia que, isso é bem claro, na teoria do Nozick, esse resultado, via justiça histórica, não depende do mercado. Não tem uma defesa do mercado. Eu falei, pode ter uma sociedade igualitária que resulta disso. Pode ser uma sociedade totalmente desigual, e que essa sociedade pode ser uma sociedade não necessariamente de livre mercado. Ok? Então, o Nozick não é um defensor do livre mercado do ponto de vista filosófico. Bom, acho que é bem claro o que espero, né, seja a teoria do Nozick, e agora vamos ver, na segunda parte do desenvolvimento da teoria nozickiana, quali foram os desenvolvimentos. E eles foram vários complexos, eu tentei de simplificar em duas vertentes. Uma é aquela abordagem centrada na propriedade de si mesmo, já expliquei qual é, e outra abordagem que centra mais na liberdade individuais, é dar menos peso, não dá peso nenhum à propriedade de si mesmo. São duas vertentes. E vai ver como, no Nozick, já expliquei, parece que essas duas vertentes estão presentes da mesma, assim, ambos, mas eu acho que o teórico pensa que a teoria do Nozick é mais uma teoria da propriedade, porque parte desse pressuposto da propriedade de si mesmo, mais que da liberdade individuais. Essa é uma discussão aberta que deixo para o final. Então, primeiro eixo, teorias libertarianas, libertarianismo que se baseia na propriedade de si mesmo. Tem duas grandes famílias, libertarismo de esquerda e libertarismo de direita. Eles compartilham, como eu falei, a propriedade de si mesmo, essa ideia, que você é dono de si mesmo, como do resultado dessa propriedade, mas discorda de uma cláusula, eu falei, da cláusula lockeana iniciais, da maneira como o Nozick interpreta a cláusula lockeana. Essa é a discordância principal. Dessa discordância, nós vemos uma diferença. No caso do libertarismo de esquerda, a propriedade de si mesmo, mesmo sendo um valor, ela não é absoluta. É absoluta no caso da direita. No caso dos recursos naturais, vamos ver que no libertarismo de esquerda tem uma ideia da oposição lockeana, onde tem uma base de direitos iguais para todo mundo, enquanto no libertarismo de direita tem uma prioridade pela apropriação primária. E no final, essa é a distinção maior, a libertarismo de esquerda, a redistribuição, uma certa redistribuição é permitida, no libertarismo de direita é rejeitada qualquer tipo de distribuição. Vamos ver um pouco mais claramente. Libertarismo de esquerda. O libertarismo de esquerda nasce a partir do Nozick, então os teóricos mais importantes são Ilan Steiner e Peter Vallentin. Esses, eu também dei uma introdução do livro
deles, que é sobre o libertarismo de esquerda, parte do Nozick, aceita a premissa do Nozick, uma premissa filosoficamente válida, moralmente válida, essa propriedade de si mesmo, mas ele discorda sobre a posição original, ou seja, o ponto de partida dele é que o mundo pertence a todo mundo igualmente. Isso que significa? Que se o mundo pertence a todo mundo igualmente, a interpretação do Nozick está errada. Ou melhor, a consequência da interpretação do Nozick, que diz que você pode se apropriar de algumas coisas sem piorar a posição do outro, é intrinsecamente insatisfável. Nunca se pode satisfazer. Por quê? Se o mundo pertence a todo mundo, se alguém pega uma parte do mundo, está piorando a minha posição. Porque eu sou dono do mundo. Eu sou dono das recursos naturais. E se o Lucas Petroni vê ali, ele pega um pedaço de terra, a minha situação está piorando. Então, o libertarismo de esquerda parte da premissa do Nozick, mesmo aceitando essa interpretação restrita, ele mostra que a consequência não pode ser aquela do Nozick, porque o mundo pertence a todo mundo. Qual é o resultado? Já que a aquisição original é sempre injusta, tem uma compensação. Essa compensação, então, é uma renda básica individuais, muito pequena. Assim, esses autores não são grandes teóricos de distributivo, mas o ponto de abertura está, né? Então, uma renda básica individuais é, por exemplo, absolutamente justificável para o libertarismo, anzi, é uma consequência obrigatória do libertarismo de esquerda, porque todo mundo deve ser compensado dessa aquisição que nunca foi legítima. Ele também tem algo a dizer sobre a apropriação de recurso natural no caso da justiça global, né? Porque, claramente, entre o Estado tem um elemento fundamental de como você se apropria da recurso natural e como esse traz uma transferência. Então, o libertarismo da esquerda tem essa justificação da retribuição a partir do Nozick. Então, rédito de base individuais é justificável para uma interpretação diferente de como nós pensamos que o recurso natural pertence a todo mundo ou não. A diferença com o libertarismo de direita é próprio isso. Eu vou fazer uma apresentação. O libertarismo de direita existia antes do Nozick. Era uma vertente, já falei, minoritária, mas importante. No Brasil é super famoso von Mises. Eu não sei porquê, mas ele é muito famoso. É um economista austríaco, mas assim, vamos dizer que, do ponto de vista economista, ele nunca foi levado em consideração, até porque ele era um anti-empírico, sou meio anedótico a sua defesa da economia, mas assim, o von Mises é um desse teórico que se pode chamar libertariano de direita. E depois dele, tem alguns que, partindo dele, tem uma defesa mais assim, forte do libertarismo de direita. Sou o Murray Rothbard e o Gerard Cassey. São dois, mas tem mais do outro. E qual é, então, vou dizer assim, eles já defendem esses elementos libertarianos já no 1950, 60, antes do Nozick. Mas é a partir do Nozick que o libertarismo de direita assim, se favorece da construção teórica do Nozick e vira um pouco mais sólido, não? Esses teóricos são mais economistas, eles, na verdade. Mas, assim, temos de dizer que eles partem dele, com Nozick, se formaliza um pensamento de libertarismo de direita. Qual é a diferença principal? A diferença é a discordância com o libertarismo de esquerda. O mundo, ou seja, os recursos naturais, não pertence a ninguém. E se não pertence a ninguém, se eu me aproprio de algumas coisas, nunca piora a situação do outro, em nenhum caso. Então, assim, a aquisição original não precisa de uma compensação. Essa é a grande diferença com o libertarismo igualitário. Então, ele tem o mesmo assunto depois do Nozick, mas discorda com o Nozick no ponto final, o Estado mínimo. Ele diz assim, essa é uma crítica que pode fazer um certo sentido, de fato, se você pensa. Por que deve ter o Estado mínimo? Uma vez que você concordou com todas as premissas libertarianas da justiça transitiva, por que deve ter essa defesa do Estado mínimo? Por que não a segurança, a defesa como segurança privada?
assim, o que importa é a aquisição originais, a transferência, não ter violência, não ter coerção, ponto. Eu não tenho obrigação por o outro se garantir. Cada um se garante com a associação privada. Então, por isso, o libertarismo de direita, ele é um parente próximo do narcocapitalismo. Ele pode ser entendido como narcocapitalismo porque defende a abolição do Estado e ele tem uma fé absoluta no capitalismo de livre mercado. Claramente, qualquer tipo de distribuição não faz sentido desse ponto de vista. Essa é a vertente que hoje é a mais, na esfera pública, mas é bem defendida para muitos da direita. Então, esse é o tipo de libertarianismo, que não é exatamente nósico. É bem distante do nósico. Eu acho que, assim, nesse ponto de vista, podemos fechar a janela do eixo sobre a propriedade de si mesmo e olhar o libertarianismo para o outro eixo, que é aquele da liberdade individuais. Como eu falei, no Nozick está um pouco os dois, né, em vários elementos, mas tem libertarianismo que pensa que, no fundo, a liberdade individual é a premissa fundamental, deveria ser a premissa fundamental do libertarianismo. Até ter, por exemplo, essa é uma discussão controversa, porque tem autores igualitários como Freeman, Rossiano, que consideram o libertarismo não uma teoria liberais, próprio porque consideram o libertarianismo como uma teoria da propriedade, não da liberdade, por exemplo, mesmo da liberdade individuais. Então, essa é uma discussão, se o libertarianismo é uma teoria da liberdade. Eu acho que sim, perderíamos muito se não considerarmos também esse elemento da liberdade individuais. Então, eu leio várias vertentes do libertarianismo também com a força da liberdade individuais. Von Hayek assim, tem três vertentes que eu aqui vou analisar, três abordagens. O primeiro é aquele do Von Hayek, que eu chamo de libertarismo consequencialista. O segundo é o libertarismo real do Philippe von Parijs. E o terceiro é a vertente mais recente, que se chama liberalismo neoclássico. Vamos, cada um. Libertarianismo consequencialista do Von Hayek. Ainda, o Von Hayek já tinha trabalhado antes do Nozick, que é um economista famoso, também é escola escola austríaca, depois em Chicago, mas também o pensamento filosófico se desenvolve depois, no ano 70, depois do Nozick, e é bem ele ler um pouco em comparação. Qual é a característica principal do Von Hayek? Von Hayek é um autor liberal curioso, né? Porque ele é, em parte, um autor liberal clássico, mas em parte um libertariano. É as duas coisas. E por quê? A primeira, parece que a teoria do Von Hayek, que é bastante complexa, eu vou aqui sintetizar, ele é baseado em duas premissas que andam paralelas. A primeira é, o ponto 1, felicidade. Ou seja, uma sociedade, para ser considerada justa, ele nem usa essa palavra justa, deve satisfazer a preferência do indivíduo, ou seja, a autoridade, maximizar a felicidade de tudo. Isso é o elemento utilitarista, não, da teoria do Von Hayek, por isso ele é uma teoria semi-consequencialista. Onde é que ele é semi-consequencialista, texto semi, porque ele também defende o outro princípio, que é aquilo da liberdade individuais, entendida como ausência de coerção externa, ou seja, só liberdade negativa. Para ele, a única liberdade compatível com o libertarianismo, a ideia do libertarianismo, é aquela negativa, a ausência de liberdade de vínculo externo. Então, uma liberdade negativa. Como anda esses dois, como se juntam essas duas ideias? Ele diz que uma sociedade justa, falei, ele não utiliza a palavra justa, se não erro, mas uma sociedade livre, é aquela que maximiza duas coisas. A satisfação das preferências individuais e maximiza e respeita a liberdade individuais. São dois princípios, o princípio da utilidade e o princípio da liberdade. Onde é que ele é libertariano aqui muito forte? Porque ele tem uma fé no livre mercado. Segundo ele, o livre mercado tem uma característica particular, o livre mercado. O livre mercado é um sistema natural e espontâneo, que ninguém pode controlar. Então, ela não tem vantagem, o livre mercado. E essa é a diferença com o sistema
de economia planificada. O Hayek, sabemos, trabalhava no tempo da separação dos dois blocos, e ele diz assim, o mercado tem essa característica que não pode ser governado, porque ele funciona a trâmite de preferências individuais, sistema de preço. O sistema de preço é a única maneira para julgar, de uma maneira eficiente, a preferência do indivíduo, porque demanda e oferta. Se as pessoas querem mais uma coisa, aumenta, senão baixa. Então, é a única maneira, o preço, ele ganhou o prêmio Nobel para essa defesa do preço, para respeitar preferências individuais. É um sistema que nem o computador maior no mundo pode calcular todas as consequências das escolhas individuais. Então, ninguém sabe o resultado do mercado. Isso tem uma coisa curiosa, porque por von Hayek, a consequência é que no mercado tem vencedores e tem perdedores, mas ele não tem mérito. O milionário não tem mérito para o von Hayek, porque é um caso. Só que também, e não tem culpa também o pobre. Só que também não tem reivindicação de justiça se você é pobre. Você não tem culpa, não tem essas coisas, você é preguiçoso. Isso é uma coisa curiosa, né, do von Hayek, por isso é um autor complexo. Como você não tem mérito de ser bilionário, mas também você não tem reivindicação de justiça, por o fato de ser pobre. Mas no von Hayek tem também alguns elementos redistributivos. São de tipo instrumental, por isso é consequencialista, porque a distribuição não depende de alguns valores de defesa da liberdade individuais ou de algum critério morais, mas ele depende só das razões instrumentais, consequencialista, ou seja, o Estado precisa fornecer alguns bens públicos, infraestrutura, porque é verdade que o mercado não consegue fazer isso da forma melhor, precisa uma educação de base para trabalhador qualificado e também uma renda mínima. Ele não é uma renda de base universal, mas é parecida, ou seja, todo trabalhador trabalha, ao final do ano ele não chega nesse limiar mínimo, e seja compensado do Estado para chegar a esse limiar mínimo, né? Então, ele é exposto, por isso não é uma renda básica, depois explico melhor o que é renda básica. Então, mas é uma sorte de renda mínima que todo indivíduo pode receber, para qual razão, não morais, mas pelo fato que sem essa renda mínima ele fica excluído do mercado. Então, é uma razão deficiente. Se você exclui o trabalhador do mercado, o mercado fica menos eficiente, se produz menos coisa, menos consumidor, e não funciona. Então, por isso é um libertarianismo consequencialista, mas onde a liberdade individual tem um espaço intrínseco. Agora, vou na última dois, que é o libertarianismo, o segundo é o libertarianismo real do von Paris. Von Paris é um autor que todo mundo conhece para ser um defensor da renda básica universal. Acho que todo mundo depois explico brevemente, mas é um libertariano atípico, mas é um libertariano. Qual é a premissa do von Paris? A premissa do von Paris é que se você é um libertarianista, a coisa mais importante é a liberdade individuais. É aí que o eixo fica central, né? A liberdade individuais é o elemento. Mas, se é o elemento da liberdade individuais, ele critica o von Hayek por isso, se veramente para você é um valor intrínseco, ela não pode ser formulada só de uma maneira formal. Senão, ele fica vazia. Sem recurso, você não pode exercer a sua liberdade. Por isso, é liberalismo real. É uma liberdade real. Segundo von Paris, você deve ter recurso para exercer a sua liberdade. E ele, como é que mostra essa contradição do libertarianismo? Com um exemplo de uma ilha. Ele pensa, imaginamos uma ilha. Por que ele diz uma ilha? Porque uma ilha, as pessoas que moram ali não têm facilidade de ir embora. Uma ilha isolada. Então, você não pode dizer às pessoas, bom, vai embora, vai procurar outro lugar, né? Tem consequências morais, você não pode abandonar a ilha. Então, uma ilha onde as pessoas são obrigadas a ficar ali. Onde, pela transição, pela teoria nozickiana do libertarianismo, por exemplo, histórico, acontece que essa ilha, tudo os bens materiais são
dono de uma só pessoa. Isso pode acontecer coerentemente com a teoria do Nozick, que eu já expliquei. Uma aquisição legítima, transição voluntária, uma pessoa só, ter toda a ilha. Agora, qual é a reflexão do Von Paris? Ele diz assim, numa sociedade desse tipo, teoricamente, você libertariano está dizendo que é uma sociedade justa, porque é coerente com a história, a justiça histórica, distributiva. Mas, pensa quais são as consequências sobre indivíduos que não pertencem a nada. Eles são na mercê da vontade do dono da ilha. Ele deve fazer qualquer coisa que o dono da ilha escolhe, porque não tem instrumento para dizer não para ele, não tem instrumento para dizer não vou trabalhar para você. Você deve trabalhar condições do dono. O Von Paris diz, se você aceita, então, pensa que a liberdade individual tem alguns fundamentos, você não pode aceitar uma consequência desse tipo. Então, se você é um libertariano mesmo, você não pode aceitar a consequência da justiça distributiva histórica do Nozick. Está faltando algo na sua teoria. Então, tem consequências paradoxais. Por isso, eu mostrei esses dois eixos. O Von Paris é o autor que, mais de todo, mostra essa ambiguidade entre uma teoria da propriedade, que termina com uma só pessoa que detém toda a ilha, e uma teoria onde a liberdade individual tem um valor intrínseco, onde o Von Paris diz que se tem um valor intrínseco, as pessoas não podem ser à mercê do dono. Então, precisa o recurso intrínseco que permite o exercício da liberdade. Qual é, segundo o Von Paris? Renda básica universais, incondicionada. Ou seja, uma renda que ele pertence a cada indivíduo, se uma renda que pertence do ponto de vista moral, não tem uma razão instrumental como no Von Eyck. Claro que tem razões também instrumentais a favor, mas a razão é morais e depende da direito de cada um exercer a própria liberdade individuais e perseguir o próprio plano de vida. Então, essa renda deve ser incondicionada por isso, independentemente se você é rico e pobre, se você trabalha ou não. Por isso é diferente do Von Eyck, porque essa renda é dada a iniciais. Você recebe essa renda independentemente se você trabalha. Bom, agora até o último, vou terminar a minha aula, última recente desenvolvimento do libertarianismo e aquele do liberalismo neoclássico. Estou sendo um pouco injusta a chamar ele de libertarianismo, porque ele não se acha no libertarianismo. Júlia, não sei se depois pode concordar comigo, mas ele diz que a teoria dele não é libertarianismo. Mas assim, eu acho que ele entende que não é libertarianismo de Nozick, mas é libertarianismo, como tendo de demonstrar em algumas premissas. Mas, de fato, ele completamente discorda da ideia que a propriedade de si tem algum valor moral. Então, como o Von Paris, ele afasta, também como o Von Eyck, mas mais, ele afasta dessa interpretação. Então, ele coloca no centro da teoria moral liberais, não o self-ownership, a propriedade de si mesmo, mas coloca essa autoria de si mesmo, eu traduzi assim, um self-authorship. Eu não sei se no português é traduzida bem, mas assim, eu traduzi assim, autoria de si mesmo. Que é de inspiração kantiana, né? Kant diz que você deve ser dono, não, de si mesmo, né? Master de si mesmo. Ele tem uma interpretação ainda, o autor principal é o John Tomasi, Johann Brennan, e outros também, eles são dois principais que defendem isso. Aí, também eles têm uma interpretação um pouco particular dessa authorship kantiana, mas a inspiração é aquela. Qual é o pressuposto do liberalismo neoclássico? Assim, o que está no centro da moralidade liberais é essa capacidade de ser autor, de ter um plano de vida e persegui-lo, mas então fica, ainda como Von Paris, fica intrinsecamente necessário ter recurso material para perseguir o próprio plano de vida. Senão você não pode ser responsabilizado para a sua ação, ok? Então, assim, redistribuição é justificável, ele só ainda mais generoso do Von Paris. Em princípio, ele não se expõe, mas ele disse que o neoliberalismo clássico pode ser também associável ao suficientarianismo, uma linha
onde todo mundo tem uma nível de vida decente, até o prioritarianismo, ou seja, maximizar a posição do menos avantajado, que não é o princípio de diferença, porque aquilo é maximizar a posição do menos avantajado, o prioritarismo é dar prioridade ao menos avantajado. É um pouco, parece pouca diferença, mas é bastante. É assim, então ele tem um elemento predistributivo. Mas onde é que é o elemento libertarianismo bem forte também neles? Porque eles têm essa ideia individualista forte do perseguir o plano de vida, perseguir a própria escolha individuais. Então, ele coloca uma centralidade na liberdade econômica individuais. E ele critica o Rawls para não ter incluído no primeiro princípio de justiça a liberdade econômica assim, mais forte. Por exemplo, meio de produção. O Rawls não inclui no primeiro princípio a propriedade do meio de produção, né? Como um direito fundamental de ter. E ele disse que você tem o direito da propriedade pessoal e da escolha de ocupação, livre escolha de ocupação. Essas são só únicas duas liberdades econômicas que estão no primeiro princípio. Porque um elemento muito importante é que o primeiro princípio é ordenado nesse governamento com o segundo. Então, ele, assim, vincularia a distribuição de renda e riqueza. Então, o Tomás e outros autores dizem, não, já que temos essa ideia forte de autoria, a liberdade econômica, toda essa liberdade econômica deve ser como liberdades fundamentais, então também, por exemplo, a liberdade de ter o próprio meio de produção, propriedade, e então eles têm uma fé muito forte no mercado, livre mercado. Ou seja, já que eu parto que a liberdade econômica é fundamental para o perseguimento da minha vida, o livre mercado é o sistema melhor para três elementos. Ele é muito eficiente, então maximiza o bem-estar de todo mundo. Permite critério distributivo mais generoso, ele acha, porque o bolo fica maior. Com o livre mercado, se fica maior, tem maior para todo mundo. Essa é a intuição. Segundo, ele adapta para uma sociedade pluralista, já que é uma sociedade pluralista, qualquer tipo de grande indiferença na economia, isso afeta a pluralidade, assim, o pluralismo da diferentes concessões de vida boa, né? Então, o livre mercado é mais compatível com o pluralismo e, claramente, ele adota, então, em consequência, essa ideia do modelo de democracia de mercado. Ou seja, todo o cidadão tem essa ideia de autoria de si mesmo, que é garantida pelo mercado para direitos fundamentais, e o Estado interfere menos possível na esfera econômica. Essa é a defesa dele. Então, nesse eixo do libertarianismo, tem uma diferença, digamos, de papel da liberdade individuais, que são, não ouse que podemos dizer que a liberdade parece derivativa da propriedade de si mesmo, não vão aí que tem uma defesa semi-consequencialista, não vão Paris, essa liberdade é expandida, porque tem um elemento real, ou seja, substantivo, material. No Tomasi fica também institucionalizada, porque as instituições devem garantir essa liberdade através de liberdades fundamentais, direitos fundamentais, também econômico, e por isso, liberdade de mercado. Eu termino aqui, deixo aqui só algumas questões que ficam abertas, mas não quero antecipar a sua pergunta, mas sou consciente que muitas coisas ficaram de fora, né? Por exemplo, a sociedade, primeiro uma curiosidade, se alguém tem uma preferência de alguma vertente em comparação ao outro, mas também se de fato o libertarismo pode acomodar uma ideia de justiça sociais, se de fato eles estão trabalhando dentro do paradigma da justiça ou não, isso não é claro. Se também, qual é a posição do libertarismo, além da questão distributiva econômica que eu enfrentei, também se o libertarismo se pode criticar por razões morais intrínsecas, só para resultado, por exemplo, ele defende um tipo de sociedade utópica e realista, sem Estado, né? Podemos ter uma crítica só, de qualquer maneira, instrumental, né? Mas, ou uma crítica intrínseca, moral. Depois tem algumas questões importantes, se de fato a liberdade, mesmo para ele, qualquer desigualdade econômica não afeta
a liberdade, não sei se, mesmo para libertariano, para algum tipo de libertariano, a riqueza do Elon Musk está ok, não todo libertarismo talvez aceita, e também se o libertarismo depende de uma certa concepção de liberdade, de igualdade. Essa também é uma questão que precisa ser discutida, se de fato é algo que é dissociado da ideia de igualdade, ou a ideia de igualdade é intrinsecamente necessária para eles. E qual a ideia de liberdade? E o último, por exemplo, tem uma questão aberta na teoria contemporânea de como é possível essa junção paradoxal entre libertarianismo econômico e o conservadorismo religioso, ou do costume, né? Tem uma defesa, no Brasil, é claro, nos Estados Unidos, muito mais, de agenda política que parece se juntar, com coisas que parecem totalmente incoerentes, né? Libertariano é o papel do conservadorismo. Núncio, muito obrigada pela excelente aula. Júlia, você pode dirigir as perguntas, porque está com luz aqui atrás? Posso sim. Então, a gente começa a pegar as questões em blocos de 3, tá? Eu vi que já teve uma ali do Marcos. Tudo bem para você, Núncio, pegar em bloco de 3? Melhor, Então, tá bom. sim. Eu gosto de ver aqui. Tá, então eu vou pegar a do Marcos e aí já sobem as mãozinhas ali para as próximas. Do Marcos, assim, tô lendo que tá no chat, tá, Nunzo? Depois, se você precisar, você dá uma olhada ali também. O senhor disse que na teoria de Nozick admite a possibilidade de pactuação voluntária da relação de escravidão, mas que Nozick não é a favor da escravidão. Pode explicar um pouco melhor sobre isso? E se Nozick admite esse nível extremo de liberdade e que o Estado deve ser mínimo, mesmo que pregue a proteção física como função legítima do Estado, como ele propõe o controle do poder em relações desiguais? E se Nozick não teoriza sobre esse controle, alguém o faz, dialogando ou refutando Nozick? Obrigada, Marcos. Mais uma ou duas questões, porque a questão do Marcos tem várias camadas ali também, né? Se não tem nenhuma pergunta, eu queria fazer uma pergunta que não é bem uma pergunta, na verdade, que é só uma coisa que eu acho legal fazer, dado que a gente meio que dirigiu qual que era a temática do Nunzio no curso, quando a gente escolheu o tema. Nunzio, eu pensei que poderia ser legal você falar de uma maneira que fosse mais conectada à sua posição normativa específica, né? O que você pensa sobre justiça social e como isso se conecta com o tema da aula, né? Para os alunos conhecerem um pouco mais Nunzio por ele mesmo, né? Porque eles conheceram Nunzio falando de um tema específico que não é o tema do coração normativo dele e do cérebro normativo dele no seu sentido mais conectado a ele mesmo, enfim. Nunzio, pode responder, então. Sim, então, eu já vou tentar responder. Então, o Marcos, acho que a pergunta do Marcos se tem vários livros de resposta. Vou ali tentar. Como é que você explica essa parece paradoxal, né? Nozick defender a escravidão. Eu disse que o Nozick não defende a escravidão no sentido que não tem nenhum elemento, além da bibliografia dele, através da teoria dele, que assim, seria uma defesa da escravidão no sentido que não tem um elemento de hierarquia entre as pessoas, né? O libertarianismo parte de uma premissa que é ter uma igualdade intrínseca das pessoas. Esse é também que eu falei. A igualdade tem um papel no libertarianismo. E a premissa fundamental é que o libertarianismo aceita que não tem desigualdades morais entre as pessoas. De raça, por exemplo. Então, assim, desse ponto de vista,
a escravidão institucionalizada é indefensável pelo libertarianismo, ou seja, um Estado que quer defender a escravidão, por um libertariano, seria a forma mais grave da injustiça. É paradoxal, não sei se me estou explicando assim. Uma sociedade escravista, para o Nozick, é a pior forma possível de Estado. É a pior. Por que a pior? Porque o Estado está alienando totalmente a propriedade de si mesmo. Você não é mais dono de si mesmo. Então, a pior forma é aquela da escravidão. Seja por razões raciais, pode ser por todo tipo de razão. Assim, a apropriação do Estado, do privado, via lei do Estado, claramente, é indefensável para o libertarianismo. Isso é importante assumir essa premissa, que tem uma igualdade intrínseca no libertarianismo. Agora, onde está a possibilidade da escravidão, né, que é coerente com a teoria do Nozick, porque ele diz assim, partindo da ideia que nenhuma agente externo a mim me pode fazer escravo, esse é o ponto de partida, eu sou dono de mim, mas o Nozick diz, sou tão dono de mim que eu posso decidir de alienar a minha pessoa. Eu sou tal Deus em comparação ao meu corpo que eu posso alienar a minha vontade. Isso foi criticado por quê? Porque, claramente, uma escravidão pensada assim é uma alienação perpétua, né? Não teria a possibilidade de devolver. Mas, claro, nós poderíamos dizer, mas isso depende do contrato. Você pode alienar a escravidão por 1 ano. Está escrito no contrato, depois de 1 ano, ponto, não é mais escravo. Sim, isso assim, pensar da ponto de vista factual não é interessante, mas é interessante mostrar como a escravidão é possível porque é uma extremização, né, da posição do propriedade de si. Você é tal dono de si que pode se auto-alienar. Esse é um pouco o ponto. Mas ninguém te pode fazer escravo. Nenhuma instituição pode ser permitida de fazer escravo. Agora, a segunda parte da sua pergunta, acho que vou responder elas juntando o que me pediu a Sana, né? Porque talvez mais um pouco o que eu penso, né? Assim, primeiro, eu penso que, efetivamente, a defesa do Estado Unido, em comparação ao Nozick, vou dizer, a defesa do Estado mínimo do Nozick é o único elemento, falei daquela coerência que eu imaginei no pensamento do Nozick, que me parece mais fraco. De fato, não se entende bem qual é a justificação que o indivíduo teria para aceitar o Estado mínimo. Uma vez que você aceita a ideia que a única coisa que importa é a propriedade de si, é a justiça histórica distributiva, não se entende qual é a razão moral que te portaria a fazer contratos sociais, porque no fundo o Estado mínimo é uma forma de contratos sociais. A pessoa deveria concordar que a única maneira de proteger, também esse modo, a única maneira de proteger a inviolabilidade física é a validade do contrato, seja o Estado mínimo, que é a única maneira de proteger de forma iguais. Esse é o ponto. Porque a associação, a segurança privada, qual seria o problema da segurança privada? Muito provavelmente, numa sociedade libertariana, teria as pessoas que teriam mais recurso que o outro, né? E teria mais controle sobre a segurança privada, teria mais possibilidade de se proteger. O outro ficaria todo desprotegido completamente. Então, essa seria uma violação tal de uma certa igualdade intrínseca que o Nozick aceita. Eu acho que é uma consequência involuntária da sua teoria, né? E, a partir disso, teria esse acordo do Estado mínimo. Eu acho que tem uma incoerência, porque se você parte da premissa que pode ser factível um contrato, onde as pessoas imaginam uma certa instituição que garante a proteção individuais e a transição voluntária, não necessariamente esse Estado mínimo. Tem vários autores que criticam o Nozick desse ponto de partida. Por exemplo, se pode imaginar
uma sociedade em que essa estabilidade da sociedade, em que todas as pessoas respeitam o contrato, não é garantida do Estado mínimo, é mínimo no sentido da economia, é mínimo na sua tarefa econômica, mas pode ser muito grande no aspecto judiciário. Você poderia ter, por exemplo, super sistema judiciário para corrigir todos a troca ou a aquisição ilegítima, né? Então, algum poderia dizer, mas será que um acordo não seria melhor um Estado que tem um welfare, por exemplo, de bem-estar mínimo, onde realisticamente as pessoas é mais estável, então respeita mais a transições ao contrato. Ou para o NODSI, por que não? Se a defesa, se a justificação é a defesa da transição, a defesa da segurança física. Então, não se entende se a justificação é aquela, pode ser, do ponto de vista pragmático, pode ser um welfare state que é melhor do Estado mínimo, para proteger a segurança de todo mundo, pode proteger os contratos de todo mundo. É uma troca, um trade-off, né? Se você fez o primeiro trade-off no Estado mínimo, por que não no welfare state? Então, acho que ali tem uma incoerência aeronáutica, e por isso o libertariano de direita, o anarquista de direita, que é um elemento coerente, né? Agora, minha posição, então, é essa sobre o Nozick, e a minha posição teórica sobre, eu não sou libertariano, né? Eu sou igualitário, mas, vou dizer assim, que gosto no libertarianismo, que tendo o libertarismo no meu pensamento, se tem algumas coisas. Acho que tem algumas coisas, né? Tem uma intuição que a liberdade individuais é um elemento intrínseco digamos, da justiça sociais. Ou seja, a justiça sociais não se baseia só derivativa da uma certa concepção de igualdade. Eu sou bastante pertinho a nível teórico aparentemente, do neoclássico que eu mencionei no final, né? Do liberais neoclássico. Ou seja, me convence uma ideia que o núcleo fundativo da nossa moralidade não é o self-ownership, mas essa ideia de autoria. Ser dono de si mesmo no sentido de ser autor de si mesmo. Então, uma ideia de autonomia. A diferença entre o mim e ele, talvez é isso que não me faz um libertariano, é que eu não defendo self-authorship, não? Eu defendo a co-authorship. Ou seja, me parece que a ideia da moralidade intrínseca, não? Tem uma ideia intrínseca em que nós somos donos de si mesmo junto com o outro, somos co-autor das regras em que nós vivemos. Assim, isso acho que me faz afastado do libertariano, porque o libertariano pensa que tem uma certa, intrinsecamente, a moralidade é individuais, né? Tem um elemento automista da moralidade, é um elemento automista. No meu caso, não. Eu parto do ponto de vista que é fundamental a separatezza do indivíduo, como diz Rawls, o indivíduo deve ser separado, a justiça não pode fazer maximização do grupo, mas tenho essa intuição que a nossa moralidade se dá a partir de uma coautoria. Eu sou autônomo, se sou coautor, junto com o outro, das regras primárias. Eu chamo regras primárias. Seria o que o Rawls chama de estrutura de base. Todas aquelas regras sistêmicas, estruturais, instituições que afeta, plasma as instituições sociais. É também o meu destino, é também as minhas possibilidades de sucesso na economia. Então, eu tenho que ser dono dessa, autor, não, dessa regra, autor junto do todo dessa regra. Regra econômica, regra política, e dali eu derivo, como no caso do Rawls, os recursos fundamentais, direito de voto. Se você não tem direito de voto, não pode ser coautor da regra política. E eu defendo também que você não pode ser coautor da regra política e da regra econômica se você vive numa cidade muito desiguais. Esse é o meu elemento. Ou seja, mesmo a partir de uma concepção liberais, você não pode aceitar desigualdade
quando chega a um nível desproporcionado. Não pode aceitar Elon Musk. Isso pode rejeitar Elon Musk a partir, não necessariamente de uma concepção igualitária, é possível, é plausível, claramente, uma certa ideia de igualdade, claramente incompatível, mas você pode fazer isso a partir de uma posição bastante liberais, né? Se entenda o liberalismo como entendo eu. Você pode ter uma defesa do liberalismo em que você diz, olha, eu penso que todo indivíduo deve ser autor junto com outro dessas regras que afetam a nossa vida. Essas são políticas, são econômicas, e se uma pessoa tem uma riqueza desproporcionada, uma riqueza, recursos econômicos desproporcionados respeito a mim, ele tem capacidade de influenciar essa regra política e econômica incomparavelmente maior que eu. Então, assim, não seremos iguais desse ponto de vista, né? A minha liberdade, o exercício da liberdade de autonomia vale muito menos que o Musk. E ele pode fazer isso de uma maneira bem fácil, né? O dinheiro você pode pagar partido, você pode influenciar a esfera pública, você pode influenciar, pagar fundações, mas o Elon Musk faz uma maneira que o marxista acha a maneira mais sistêmica, né? Que não é influenciar a esfera política, mas é influenciar diretamente a economia. Ou seja, você pode ameaçar um governo se o governo quer fazer taxação para rico, por exemplo, dizendo que você vai desinvestir em alguns setores estratégicos. Isso gera desemprego, o risco de desemprego, isso gera descontento político, isso gera parálise do governo político, né? É o que vemos na nossa vida atual. Mesmo o governo de esquerda tem uma grande dificuldade, mesmo quando o governo de esquerda quer perseguir a agenda distributiva, tem uma dificuldade estrutural enorme, que não é só na esfera pública, na comunicação, você tem mídias que ganham recurso mais dessas pessoas que defendem a desigualdade, mas também estruturais, né? Você tem aquela ameaça, não, se você taxa rico, ele pega o dinheiro e vai embora. Se você taxa rico, ele para de desinvestir. Isso gera o quê? Pobreza, desemprego. Então, assim, a minha defesa da crítica à desigualdade econômica parte dessa interpretação. Então, eu tenho um princípio, que se chama princípio da proporcionalidade, em que eu digo que a desigualdade econômica não pode ser, a diferença, então, entre os menos avantajados e os mais favorecidos, não pode ser em cima de um certo número, né? O número, não sei dizer qual é exatamente, mas a intuição moral é essa, não pode ser desproporcionada. Com certeza, as nossas soluções sociedades liberais permite, né, desigualdade ilimitada, permite que Elon Musk alcance quanto riqueza é possível, né? O Bezos, ou no Brasil, não sei qual é a pessoa mais rica no Brasil, estou como se chama? Não tenho essa informação de primeira mão agora, mas também no Brasil seria a mesma coisa, né? Eu faço exemplo dos Estados Unidos. Eu não sei, Ulisses, você sabe quem é a pessoa mais rica do Brasil? Não sei. Você é muito igualitário, não tem essa informação. Acho que é o Jorge Lema, não é isso? Talvez o Jorge Lema, acho que esse. Dono do Eu acho que não é King, mais. da Acho que Heinz. não é, acho que não é mais, deixa eu ver. Enquanto isso, Tá pessoal, escrito. quem tiver questões, vamos pesquisando aí. A inteligência Eduardo artificial Saverini, do Google né? me diz. E em segundo lugar, o André Esteves. Enfim. O Lehmann é em terceiro lugar. Lehmann e família. Enfim. Mas desculpa, esse Eduardo Saverini é o cofundador do Facebook, é um brasileiro? Eu não sabia Isso. disso. É o que tomou o golpe do Zuckerberg. O golpe que deixou ele mais... Valeu a pena, né? Valeu a pena. Que bom. Pessoal, mais questões? A gente tem tempo ainda para mais um bloco de questões. Alnúncio. Enquanto vocês vão pensando, então eu vou aqui me apropriar desse lugar aqui. Aproveitar, Núncio. Nossa, primeiro eu gostaria de te parabenizar
em fazer algo que, enfim, né? Desculpa o Rawlsianês, mas assim, que o Rawls sempre nos colocou para falar assim, qualquer teoria que tem essa robustez, né? Que é do libertarianismo, que tem chegado, tem continuamente, né, chegado em versões, a gente tem essa obrigação de ler os clássicos na melhor luz deles. E eu acho que realmente foi muito interessante o jeito que você construiu, porque foi muito honesto, né? Assim, até colocando, olha, o Nozick, ele não era favorável ao como ele foi. Então, primeiro, eu gostei bastante, né? Porque acho que as pessoas que vão escutar aqui depois essas aulas, elas conseguem ter acesso às diversas discussões que surgiram no âmbito das teorias da justiça, e nem sempre as pessoas que a gente está convidando são pessoas que são os libertarianos, né? Como é o caso do Nunzio, que tem uma teoria própria e teve todo um esforço de apontar, assim, para essas múltiplas dimensões e a parte histórica. Então, gostei bastante dessa construção que você fez. Com relação ao Nozick, uma questão que eu achei interessante trazer até também, né? E aí, relacionado com o Brennan, que você começou a falar, eu comecei a catar livro aqui da minha biblioteca, alguns que eu não estava vendo há muito tempo. Então, assim, o Nozick, né, tem toda essa questão, se ele fez no final uma guinada expressivista, porque justamente ele identifica, né, essa concepção de pessoa que está presente, né, numa teoria libertária, não conseguiria, né, cultivar os laços sociais que talvez eu acho que justifiquem até um estado mínimo, né. E aí essa guinada expressivista, quando eu fui ver, então primeiro eu queria ver se você, enfim, é algo que, se você imagina que, não que se o Nozick teve ou não, mas como que essa suposta guinada expressivista dele, então aqui eu peguei o Brennan no Against Democracy, ele tem uma nota que ele fala assim, eu discordo, o Nozick não fez isso, ele foi um libertário a vida toda. Então, assim, acredito sim que ele é um libertário, mas eu acho que a gente. Então, isso que eu queria discutir, tá? Desculpa a grande introdução. Mas é assim: se no âmbito teórico estadunidense, eu acho que o libertarian, talvez eu vejo que muitos libertários não querem se colocar, eles vêm com premissas libertárias, mas não se colocam efetivamente como libertarians, e a gente consegue ver esses elementos libertários muito fortes em teorias, né? O Valier, que eu trabalho também, que eu tentei demonstrar que tem um libertarianismo muito forte, que vai apontar ali para uma visão de inimizade mútua. E quanto que isso não é incompatível, por exemplo, com a sua visão mesmo de co-authorship, né? Que parece que essas teorias que vão levar para um campo de inimigos, hostilidade, elas também não inviabilizam a gente pensar, assim, esse âmbito da coautoria, da mutualidade, da reciprocidade nas concepções de justiça? Porque o que está sendo debatido aqui são concepções de justiça também, né? Então, eu só queria discutir um pouco sobre isso, te agradecendo mais uma vez aí pela sua fala e deixando aberto para mais alguém aí fazer alguma questão para o Nunzio. Obrigado, Júlia. Então, sobre a primeira pergunta, né? De fato, é uma questão aberta, se o Nozick, que depois, na segunda parte da sua carreira, não digo que abandonou, mas não se sabe exatamente quando ele vendeu até o final. Seguramente, tem duas coisas, assim. Ele depois parou de escrever sobre o libertarianismo. Depois parou, ele voltou a fazer o que fazia antes. É um lógico, Nozick, não? E fazia isso antes do Rawls. O Rawls levou ele a ver essa exigência de escrever então só para a justiça, né? E ele pensou que tinha uma mudança de paradigma. Então, ele depois, no final, voltou a fazer coisas diferentes e parece que ele, com certeza, não gostou da apropriação que teve a teoria dele. Isso é bastante claro, né, do ponto de vista histórico, né? Se a apropriação que teve o libertarismo do Nozick foi muito incoerente, né? Eu falei, essa ideia, o Nozick defende o libertarianismo do ponto de vista filosófico, né? Moral, mas filosófico, né? Esse é um pouco
não é claro quando Nozick, como pessoa, defenderia do ponto de vista político, porque um poderia dizer, você pode ser, por isso o título do livro se chama Anarquia, Estado e Utopia, porque essa é a segunda parte, a terceira parte do livro, ele parte com a ideia dizendo, nossa, isso é uma utopia, né? Tem um elemento utópico no livro do Nozick, que ele está dizendo, a realidade não é assim. Então, do ponto de vista político, você pode criticar o libertarismo simplesmente dizendo, olha, Nozick, mesmo Nozick dizendo, olha, talvez filosoficamente tenha uma teoria utópica que faz sentido, mas na prática é inaplicável, né? Então, assim, acho que com certeza o Nozick não gostou dessa apropriação, que um pouco mudou o registro, né? O nível da aplicação e da defesa dele, né? Do libertarianismo. É claro, se isso for verdade, todo esse novo autor, né? Ele perde um pouco o padrinho, né? Por isso o Brennan, né, todo o outro, diz, não, ele foi libertariano. Sim, eu estou na ideia que eles, com certeza, discordariam dessa mistura que fizeram com o libertarianismo, que fez o meia-boca, né? Me parece que ele defenderia o libertarismo como uma filosofia, uma teoria moral, filosófica, e como uma teoria utópica. Não me parece que é uma teoria realista, esse é o meu ponto. Em vez do autor que vou na segunda pergunta, o autor que você cita, que são aqueles que eu mencionei também, o Mas, o Brennan, são um grupo de autores que trabalham dentro do paradigma de Rawls. Ele não se diz libertarianos, porque diz, não somos exatamente Nozick, somos de qualquer maneira rawlsiano, mas no fundo eu acho, concordo com você, são uma forma de libertarianismo. E todos esses grupos, né, de autores, eles fazem, me parece que a tarefa dele foi mostrar como o libertarianismo pode ser uma teoria política, né? Então, uma teoria, uma utopia realista, né? Ele não usa essa na palavra do Rawls. Ou seja, ele está mostrando como o libertarianismo é factível, porque se você pensa, a teoria do Nozick, de fato, é inaplicável, né? Assim, é difícil pensar como funcionaria um Estado mínimo daquilo. Muito não funciona nada, né? Seria um sistema judiciário, policia em continuação, porque as pessoas não iam seguir exatamente, né, a idade, né? Não teria fraude em continuação. Então, é mais fácil você o welfare state. É mais fácil. Então, essas pessoas estão fazendo assim, estão promovendo um liberalismo que seria também uma teoria política. E essa é um pouco a diferença. Por isso é interessante, porque o Nozick não é uma teoria política. É ausente a política no Nozick. Esses autores não é ausente a política, né? Não saber, assim, o ponto é que tipo de política ele tem. Esse é um pouco o ponto, que não é ausente. Ele parece um defensor do pluralismo, de defesa do pluralismo. Já que temos o pluralista, o Estado deve ser menos invadente possível, né? Senão, pessoalmente, acho que é uma estratégia destinada ao fracasso, porque tem um equívoco, acho, e aí eu acho que tem uma diferença ontológica de como pensar o ser humano, mas quase, com certeza moral, tem um entendimento de como se pode pensar indivíduos que vivem junto, né? Ou seja, o pluralismo é inevitável, eu acho, na sociedade livre, mas nós somos destinados a ter compromisso do tipo relacionais, né? Eu, nesse sentido, sou republicano, penso que duas coisas. É inevitável a interferência. Então, nós interferimos um com o outro, o Estado interfere conosco, não é o ponto da interferência. Então, por isso, muda a perspectiva. A perspectiva é saber se, nesse mundo de interferência, eu tenho autonomia junto com o outro a estabelecer quais são as regras que estão interferindo. Então, esse é um pouco mudar a perspectiva. E ele parece não querer mudar a perspectiva, ele quer ficar no indivíduo, né? Quer proteger esta esfera de interferência externa. Honestamente, eu acho que o liberalismo, desse ponto de vista, é indefensável, porque leva a consequência, eu acho não prático, que a política fica impossível, pensar assim, você tem aceitação de desigualdade de várias formas, econômica,
de status que leva essas pessoas a não ter, pelo menos, democracia estável, até do ponto de vista moral, né? Mas também tem um problema de estabilidade da democracia. Quando pode ser estável uma democracia marcada com esse tipo de pensamento político, né? Então, acho que essa é a minha crítica, mas precisa ler essas pessoas, porque eles são influentes, dizer que são influentes em algum contexto, precisa ler para criticar. Obrigada pela resposta, Nunzio. Ulisses, se alguém mais quiser fazer alguma questão, tá, pessoal? É agora, então, nosso último bloco de questões. O Ulisses e o Matheus, então, tá? Obrigado. Nunzio, parabéns pela excelente aula, gostei muito, aprendi muita coisa com você. Só tenho que agradecer. A minha questão eu concordo com você quando você diz que a posição, a teorização do Nozick, que ela é muito bem feita do ponto de vista lógico, né? E realmente, se você aceita as premissas, forçosamente você tem que aceitar as conclusões, né? Então, eu acho que realmente ela é muito bem elaborada, né? De um ponto de vista teórico-filosófico e tem muitos méritos nesse sentido. Agora, minha pergunta seria, mas você não acha que o modo como ele representa o mundo, né, então acho que você estaria no campo das premissas, como ele representa as transações de mercado, né, com o exemplo do Chamberlain, que é um exemplo que, se você... Claro, ele faz todo um sentido lógico, e se você aceita aquilo, ele realmente é absolutamente coerente com as consequências que ele extrai do exemplo. Mas você acha que o exemplo não chega a ser quase que uma representação ruim, uma idealização no sentido da Honora O'Neill, que não guarda correspondência com como realmente as transações econômicas funcionam? Isso não seria um ponto de crítica à teoria? Se você explorasse um pouco isso, se fosse possível. Obrigado. Matheus. Posso fazer? Boa tarde, Nunzio, tudo bem? Obrigado pela exposição. E a minha pergunta, eu queria, na verdade, você fez o balanço sobre Rawls e Nozick, eu queria ouvir a sua opinião sobre o balanço entre Rawls e a renda básica, né, do Van Parijs, porque isso parece ser uma questão aberta, né? O Van Parijs coloca isso no livro, nesse livro aqui, né, Renda Básica, uma proposta de economia de sociedade livre, economia sã, e que parece uma questão aberta, né? O Van Parijs fala que, a princípio, por óbvio, parece que o princípio da diferença pode justificar uma renda básica de cidadania, mas o próprio Rawls discorda disso, né? Tem a questão dos surfistas de Malibu e no fim, ele conclui como isso sendo uma questão aberta. Eu não sei como você pensa isso e gostaria de saber. Tentar responder o mais brevemente possível. Obrigado pelas perguntas, dois. Ulisses, eu concordo com você. Acho que a sua pergunta permite dizer uma coisa boa que não mencionei. É verdade que, claro, se você aceita a premissa, parece tudo linear, mas isso não significa que algumas desses movimentos, né, não são objeto de controvérsia. Por exemplo, o elemento de como ele define a transação voluntária, né? Podemos aceitar a premissa da transação voluntária, dizendo, ok, transação voluntária. Mas, mesmo assim, podemos discordar do Nozick como ele define a transação voluntária. Isso eu acho que é o elemento que você está mencionando, porque o exemplo do Chamberlain. Olha, a maneira como ele imagina a transação voluntária, primeiro, além de ser muito ingênua, muito idealizada, claramente, mas, do ponto de vista filosófico, parece basear-se só a voluntariedade na ausência de um tipo de coerção específica. Ou seja, o que ele diz assim, todo liberal deveria, pelo menos, aceitar a ideia que, para ser uma pessoa livre, não deve ser coagido. Se chama dominação. Eu sou um cara que defende a dominação, que tem problema de relação de poder, mas se chamam liberais clássicos, coerção. Agora, você me está dizendo, justamente, mas será que o Nozick é coerente com essa ideia de coerção?
Porque a coerção do Nozick parece muito formal. Esse tipo de... Se a transação voluntária é legítima, só se praticamente parece que você não é forçado a assinar um contrato, né? Não é fraudado do ponto de vista formal. Outra forma de fraude parece não ser incluída, né? Isso é um problema, mesmo na coerência da teoria, porque, claro, você está imaginando um tipo de transação voluntária é muito fácil de ser justificada, né? Você está deixando de lado muitas formas de coerção que afetam a transação voluntária. Agora, eu concordo, isso tem um debate enorme sobre isso, como conceber a coerção. Tem uma crítica que ele faz ao Nozick, dizendo, olha, a sua maneira de conceber a coerção é muito parcial. E o Nozick deixa abertura, porque tem uma parte enorme da coerção, né, no livro dele. E ele deixa abertura dizendo, não, mas tem alguma forma de fraude, né? Que são bem indireta. Ele aceita que de forma de fraude que você faz através do outro, né? Que isso não é possível. É você olhando, posso entrar no detalhe, olhando um pouco já essa maneira como o Nozick defende, você começa a dizer, então, assim, essas coisas do Chamberlain, já essa simplicidade como você aceita a contratação, talvez não funcione assim mesmo dentro da teoria. Isso é um debate muito grande. Claramente, se você dá substantividade à ideia da coerção, se afasta jamais dessa ideia do Estado mínimo, né? Porque o Estado deve proteger muito mais, aí não é muito mínimo, né? Matheus, obrigado também pela pergunta. Sobre o serviço de Malibu. Então, a ideia do Paris é libertariana no sentido que o Ross discorda, por exemplo. Muitos igualitários discordam. Porque ele diz assim, tem quase um direito naturais. Um libertarianista defende quase um direito naturais, que é o direito a perseguir a própria forma de vida. Cada um tem a sua. Então, cada um tem esse direito. Então, ele diz, se nós aceitamos que a sociedade justa é aquela que permite a pessoa perseguir essa forma de vida, se um quer fazer o surfista, não tem nenhum problema. Então, a defesa é libertariana nesse sentido, porque é uma defesa estrita da liberdade individuais. Mas esse é o ponto, não é de nenhuma forma associável com Nozick. Porque, essa é a minha impressão. Porque o ponto de partida do Volparais é, sim, libertariano, mas é uma defesa intrínseca do valor da liberdade individuais. Não é uma defesa, assim, do propriedade de si. Assim, você poderia dizer, é propriedade de si, né? Mas, assim, não parece, não tem uma defesa da propriedade em si, não tem um valor essas coisas. Não parece não ter um valor a propriedade. De ser ter coisas, a renda básica é fundamental só porque é necessária para ser livre, ser minimamente livre, né? Então, acho que, assim, é libertariano, uma forma, de fato, assusta o Rawls, mas não é libertariano a Nozick. Eu acho que, assim, para muito não é nem libertariano, mas se você ler Real Freedom, que é um livro, acho, filosoficamente mais forte, a defesa libertariana fica clara naquele livro. Só que é uma defesa libertária a partir de um valor intrínseco da liberdade individuais, a liberdade de escolha. Por isso eu falei o exemplo da ilha. Ali, você não tem liberdade de escolha, de perseguir o seu plano de vida na ilha, porque o cara tem tudo, e você deve escutar o cara. Essa é a defesa que ele faz. Excelente. Muito obrigada, Núncio. Obrigada, pessoal. Obrigada a todas as pessoas. Obrigado a você. E acho que a gente, né? Sábado, meio-dia, que horas vai, Núncio, na Catânia? Está 5 horas aqui, então está o tempo agora de curtir o sábado à tarde. Ainda tenho tempo, essa é a minha stop de trabalho. Mas para mim foi um prazer, então acho que eu vou dizer que se todo o trabalho fosse assim prazeroso, estaria feliz sempre. Então, obrigado a Sano para o convite, a Júlia, Ulisses, todo mundo, Franklin. Eu sigo você de longe, associação, mas torço sempre para toda a sua atividade, tento de participar mais que puder.
As serras também acompanham você sempre, Nunzio. Queremos você mais com as serras. É Obrigado, isso. obrigado. Virão Vai mais até. convites. E muito obrigada pela aula. Foi excelente para as serras, excelente para o curso. Muito obrigado. Bom Muito sábado obrigada, para todo professor. mundo. Bom sábado, bom Obrigada, sábado. pessoal. Tchau, pessoal. Bom sábado.